Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Victor Mattioni e hoje nós estamos dando início a mais uma aula sobre história de Roraima, em especial sobre a história do município de Boa Vista. Tudo bem? Eu peço licença para estar com vocês neste momento e que seja uma atividade proveitosa, rica e que saiamos, ao final desta aula mais animados e felizes com a nossa história. Tudo bem? Então, avance comigo. Hoje nós vamos estudar a famosa Amazônia colonial e a colonização portuguesa em Roraima, tendo como público-alvo você, professor da Rede Municipal de Boa Vista, seja da área urbana, seja da área rural, e apresentado por mim, professor José Victor Dornelles Mattioni. Nós temos como objetivos da aula, alguns objetivos, é claro. Compreender a periodização da ocupação portuguesa na Amazônia, o processo de colonização, antes e depois de um tratado famoso que é o Tratado de Madrid. Conhecer as principais atividades que permitiram a presença portuguesa na Amazônia, em especial aqui em Roraima, região esta conhecida como Vale do Rio Branco durante muito tempo, até o século XX, a região antes de ser estado de Roraima, antes de ser território federal, também era conhecida como Vale do Rio Branco, e também identificar as estratégias de ocupação portuguesa aqui na nossa região, como as missões religiosas, o Forte São Joaquim, as chamadas fazendas reais e também as relações com os povos indígenas que já estavam aqui. Conhecer a importância de algumas figuras históricas, como Pedro Teixeira, Marquês de Pombal, Lobo da Almada, e perceber que estes nomes estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo, como um nome de ruas ou de escolas. Tudo bem? Então, pessoal, avance comigo. E algumas dicas interessantes que eu gosto de trabalhar é, primeiro, fazer com que o estudante ele esteja situado, ele entenda que ele também faz parte da história de Boa Vista e que ele tem um legado, ele tem uma herança cultural, uma herança familiar, uma herança religiosa, que tem influências também no meio em que ele vive, no caso aqui no município. Então incentive o seu aluno a ser um agente ativo da história de Boa Vista. Mostre que a ação dele, aquela ação pequena, uma gota no oceano, faz diferença no coletivo. Além disso, trabalhe com o imaginário. As crianças adoram serem motivadas, digamos assim, provocadas por meio do imaginário, atividades, perguntas, curiosidades. E também, como exemplo, faça sempre perguntas. Como você imagina realizando uma viagem de Boa Vista a Manaus ou de Boa Vista entre os bairros, por exemplo, ou saindo da área urbana, indo para a área rural? Então façam pontes com assuntos do passado, fazendo ligações com o tempo presente. Nós podemos fazer isso por meio de nomes de ruas, por meio de atividades que estão presentes no nosso cotidiano, como o deslocamento no próprio município. Também perguntar quando ele vê uma fortificação, uma fortaleza, por exemplo, em jogos, por que as pessoas constroem fortificações, por que as pessoas gostavam antigamente, tinha como principal meio de deslocamento os rios. Então, façamos este exercício que vocês já fazem muito bem, no caso, vocês são craques neste quesito, e para que eles possam entender aos poucos a história de Boa Vista. Tudo bem? Então vamos aqui aos comandos de memorização, por exemplo, períodos, o Tratado de Tordesilhas, União Ibérica, Tratado de Madrid, comando de memorização, por exemplo, 3 tratados, uma união, pessoas como Pedro Teixeira, Marquês de Pombal, Lobo da Almada, etnias indígenas também são interessantes e importantíssimas, que devem ser citadas nas aulas, no caso. Estratégias que você adotaria, por exemplo, para colonizar uma região, e por isso a importância dos jogos, por exemplo, e também a região como o Vale do Rio Branco, a Roraima Antiga, a Era do Vale do Rio Branco, fazendo uma grande alusão ao rio, onde Boa Vista está localizado à margem direita ao nosso importantíssimo Rio Branco.
Tudo bem? Então são alguns comandos, alguns pontos de partida que você pode fazer com o seu aluno, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para facilitar, no caso, a nossa compreensão sobre a ocupação, eu coloquei ocupação, mas nós podemos também usar a palavra colonização. Por quê? Colonização remete a você estar colonizando uma região que já tinha uma ocupação humana antes, né? Então, por exemplo, no caso de Roraima, nós estamos falando da colonização portuguesa diante de um contexto onde você já tinha diversas etnias indígenas presentes aqui no estado. Tudo bem? Então, a ocupação portuguesa na Amazônia, que nós podemos dividi-la em dois momentos: antes do Tratado de Madrid, no caso, e depois do Tratado de Madrid. E, afinal, né, você pergunta em sala de aula o que é um tratado. E conversando com os estudantes, né, você fala, é uma convenção entre dois ou mais países referentes a comércio, referente à paz, referentes a tratados de fronteiras, limites. Então, em sala de aula, por exemplo, você pode combinar com o seu aluno de fazer um tratado sobre os comportamentos em sala de aula, os tratados com relação às boas maneiras, ou seja, um acordo. E esse acordo deve ser respeitado. Tudo bem? Então, nós temos estas divisões no que diz respeito aos recortes. Então, antes do famoso Tratado de Madrid, assinado em 1750, é interessante conversar com o seu aluno, por exemplo, sobre as chamadas grandes navegações. As navegações que nós temos hoje na internet e as navegações no passado por meio de grandes embarcações, onde Portugal e Espanha lideraram as grandes navegações europeias para outros continentes. Aí aquela pergunta, por que nós navegamos? Porque nós queremos conhecer e ocupar outros territórios, no caso. E aí nós vamos ter o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, que dividem, entre aspas, o mundo entre portugueses e espanhóis. E aí já é interessante você introduzindo a história de Roraima, porque seguindo este tratado, em teoria, a Amazônia estava na parte espanhola. Então, se a Amazônia estava na parte, entre aspas, espanhola, logo o Roraima, no caso, fazia parte, uma perspectiva espanhola. E aí você pode começar a ir conversando com o seu aluno sobre o porquê, por exemplo, de nós não termos sido fortemente colonizados por espanhóis, mas por portugueses. Então, você já pode dar comandos e, digamos assim, ir despertando a curiosidade no seu aluno, tá bom? Nós vamos ter também a chamada União Ibérica. O que seria essa União Ibérica? É o momento em que nós vamos ter a união dos dois reinos, tanto de Portugal como também da Espanha. E por que esta união foi, entre aspas, importante? Porque ela permitiu que os portugueses, e aí já entrando no contexto da história de Roraima, adentrassem, digamos assim, em territórios que antes deveriam ser somente, digamos, entre aspas, colonizados pelos espanhóis. Então, com isso, os portugueses vão adentrando na Amazônia. Nós vamos mostrar um mapa já. E também junto com as ordens portuguesas, os militares, políticos, enfim, nós também vamos ter as famosas ordens religiosas. E é interessante você conversar com o seu estudante sobre quando ele está indo em direção à escola, perguntar se ele passa, por exemplo, em frente a uma igreja, em frente a uma instituição religiosa, porque assim, conversando com ele sobre isso, você vai perceber, você vai motivá-lo a identificar, digamos, as heranças desse processo de colonização aqui em Roraima. Tudo bem? Então, avance comigo. Aqui é o famoso mapa. Esse mapa é clássico que o seu estudante provavelmente estará vendo pela primeira vez sobre as navegações, e aí você vai falar, navegação marítima pelos oceanos. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. Então, naquele contexto ali de 1500, 1400, as navegações, no caso, eram por embarcações, e aí você pode mostrar a ele, no caso, esses processos de viagem. E também é interessante, claro, com estudantes que já têm algum conhecimento, já têm uma noção de tempo e espaço, perguntar a eles quanto tempo será que levava uma viagem de navio, e fazer, por exemplo, um teste hoje, um cálculo, uma pesquisa sobre quanto tempo hoje leva-se, por exemplo, uma viagem de Boa Vista a Manaus de carro, por exemplo,
e fazendo um teste de quanto tempo poderia levar, né, uma viagem de Boa Vista a Manaus de barco, tá bom? Exercícios que estejam de acordo com a realidade dos nossos estudantes. Tudo bem, professores? Então vamos lá. Perguntas no caso, né? Por que Portugal e Espanha necessitavam navegar pelos oceanos? Nos dias atuais, como nós podemos navegar sem sairmos de casa? E converse com os seus alunos sobre as navegações digitais e também sobre os perigos destas navegações. O que eles jogam, se eles têm acesso, né? Ou se os pais deles têm acesso à internet, pais ou responsáveis, o que eles pesquisam, quais são os cuidados que eles têm que tomar, porque isso também fala dos perigos, né, dos conflitos que podem acontecer. É interessante nós estarmos também atentos a isso. Tudo bem? Tudo bem, professores? Aqui o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, estas linhas que você for identificar aqui do mapa mundial, né, o contexto aqui em amarelo, as áreas que pertenciam a Portugal, as áreas aqui você pode considerar um azul, por exemplo, né? Áreas que pertenciam, entre aspas, à Espanha. E aí você vai identificar que a região amazônica aqui pertencia, né, ao contexto aos espanhóis. Isso na teoria, tá bom? Mas o contexto da famosa União Ibérica com a União dos Reinos, e aqui nós vamos ter o rei Felipe II, por exemplo, um famoso rei, importantíssimo rei, e estas áreas em amarelo são os territórios que eram, ocupados pela União dos Reinos de Portugal e da Espanha. Tudo bem? Então pergunte, é pouca terra ou é muita terra? No caso, vejam os continentes que foram, entre aspas, né, tinham a presença portuguesa e espanhola, América, a África, aqui a região do Oriente Médio, a Índia também, a Ásia. Então não eram poucos territórios, né? Além das famosas ilhas. Tudo bem, professores? Então avancem comigo. Vamos ter também as ações na Amazônia durante a União Ibérica, né, com a criação do estado do Maranhão. Perguntem aos seus alunos se eles já ouviram falar no nome Maranhão e no estado do Maranhão. Talvez algum aluno em sala de aula, se não nasceu no estado do Maranhão, o pai, a mãe ou algum familiar possa ter nascido neste estado, tá bom? E nós vamos ter a famosa expedição do Pedro Teixeira. Quem foi este senhor que tem nome de rua no bairro Aparecida? Ele foi um navegador português que percorreu o rio Amazonas, né? Ou seja, ele navegou pelo rio Amazonas, não foi de carro, não foi de caminhão, não foi de avião, não foi de metrô, foi de barco, né? Então a viagem obviamente levou muito tempo. E nesse contexto surgem alguns relatos da região de Roraima, que aí passaria a ser conhecida futuramente como a região do Vale do Rio Branco. Tudo bem, professores? Certo? Vamos lá. Aqui é um mapa que mostra a expedição do senhor Pedro Teixeira. Então, aqui em vermelho, no caso, a gente vai ter essa identificação, tá? Então, você como professor, se tiver acesso à internet, se puder mostrar aos seus alunos, é interessante, talvez uma atividade envolvendo também de desenhos, no que diz respeito a desenhar uma navegação pelo rio e também mostrando aqui onde é o estado de Roraima atualmente, certo? A navegação pelos rios era muito valorizada, tá bom? Então, nesse momento, nós estamos destacando a viagem do Pedro Teixeira, que foi uma grande viagem realizada por um português durante a chamada União Ibérica. Tudo bem? Vamos lá. Aqui no caso, o contexto, só o mapa da União Ibérica, aqui é o contexto já da assinatura do Tratado de Madrid, tá bom? Então, o que nós queremos dizer com isso? Aqui nós vamos ter, tem dois mapas para facilitar. Este primeiro aqui mostra a área que, entre aspas, pertencia a Portugal. Lembrando que à época ainda não existia o país Brasil, nós ainda não éramos independentes. Então, essa região, com esta tonalidade, alguns podem chamar de azul, outros podem chamar talvez de uma tonalidade de um verde em especial, né? Era a região que pertencia ao Portugal antes do Tratado de Tordesilhas, antes do tratado
com o Tratado de Tordesilhas, perdão, então ia de Belém até aqui Santa Catarina, uma cidade chamada Laguna, e depois da assinatura do Tratado de Madrid, nós vamos ter esta região aqui, já em uma tonalidade, né, você pode colocar em roxo, que passou, entre aspas, a pertencer a Portugal, tá bom? Mas este não foi o último tratado, nós também tivemos outros tratados entre Portugal e Espanha para que nós tivéssemos um processo de colonização portuguesa. Por isso, professor, é interessante você lembrar daquele comando no início da aula do porquê o nosso Estado falar mais português, por exemplo, do que a língua espanhola, diferente, por exemplo, da Venezuela, diferente da Colômbia, do Equador. Tudo bem? Então, faça este exercício e isso ajuda também, no caso, a você fazer pontes com o passado e aqui, no caso, o processo de colonização. Tudo bem? Dê um tempinho, agora uma pausa, tá? Beba uma água e que nós possamos retornar já dando continuidade à nossa aula, tá bom? Deus os abençoe, eu também irei beber uma água aqui, um momento. Mas vamos então recomeçar. Vamos lá então. Tratado de Madrid. Primeiro, né, lembrando que é um tratado, é uma convenção entre dois países, grupos, por diversos motivos, tratados de paz, tratados de fronteira, tratados de comportamento, acordos, enfim, que devem, entre aspas, ser respeitados. Vamos lá. Então, o que foi? Portugal passou a ter, né, a posse da região da Amazônia e dos chamados 7 povos das missões, que fica na região sul, né, do Brasil, enquanto que a Espanha ficava com a famosa colônia de Sacramento. Esse tratado foi assinado no ano de 1750. Ele, em tese, não deu, entre aspas, tão certo como se previa, e por esse motivo foi assinado um outro tratado chamado de Santo Ildefonso. Mas, digamos que este foi um pontapé inicial para o processo de colonização portuguesa em Roraima, por isso que nós levamos em consideração muito este tratado. Tudo bem? E por que ele é importante? Justamente por isso, porque é um marco para a ocupação portuguesa em Roraima. Ocupação, mas, né, leamos colonização. Tudo bem, professores? Vamos lá. O contexto, e é interessante trabalhar com os alunos, porque nada na história acontece por acaso, nada é um Shazam, nada é um truque de mágica, tudo tem um motivo. Então nós vamos ter no contexto de 1750 a 1777. Assume em Portugal um rei chamado Dom João VI, que nomeia um senhor chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal, como primeiro-ministro. E nesse período, Portugal estava em crise. E a Amazônia era uma região que deveria ser protegida. E por que isso é importante, José? Por que isso é importante, Dona Maria? Por que isso é importante, Ana, Cláudio, Lucas, Antônio, Raimunda, todos os nossos colegas, todos os colegas professores? Porque, no caso, trabalhe com o seu aluno e quem joga já tem a noção de, seja uma atividade recreativa, por exemplo, na educação física, quando proteger territórios durante a chamada queimada, ou a chamada atividade de bandeirinha, uma atividade de futebol, você tem que proteger o seu campo. Então, Portugal precisava proteger um território e passou a pertencer a ele, no caso. Então, ele vai construir uma série de fortificações com o propósito de proteger a região. Ou seja, o Marquês de Pombal, como primeiro-ministro, ele obviamente, tenho que proteger o meu território. Não tenho tantos recursos. Logo, o que eu irei fazer? Vou incentivar a construção de fortes, no caso. Então, essas fortificações, obviamente, são construídas em pontos estratégicos. Nós vamos ver o famoso Forte São Joaquim em Roraima, assim como também, no caso, nós vamos ter o famoso Diretório dos Índios, que baniu, né, aboliu a escravidão indígena, isso na teoria também. Houve a expulsão dos jesuítas de várias regiões, né, tanto na Amazônia como também em outras regiões do Brasil. Aqui em Roraima nós tivemos a presença da Ordem dos Carmelitas, que não foram tão afetados por este diretório, e também, no caso, a gente coloca aqui o fim dos trabalhos religiosos, mas no que diz respeito à tutela dos indígenas, ou seja, os indígenas passaram a ser tutelados, ou seja, protegidos, amparados pelo Estado português. Por que isso, professor? Porque era uma tentativa do Pombal, no caso,
de fazer com que Portugal estivesse mais presente na região, que a coroa portuguesa tivesse mais força do que as ordens religiosas, que estavam tendo de fato mais influência, realizavam grandes negociações e Pombal temia perder isso, né, no que diz respeito à autonomia, ao controle português, da coroa portuguesa. Entre outros motivos, é claro, ele queria recuperar Portugal economicamente também, né, e buscou diversas tentativas. Né. Nós vamos ter aqui também na região as famosas ordens religiosas, ou seja, em 1700, alguns colocam com o ano de 1725, mas atenção, professores, talvez essa data esteja incorreta. Algumas ordens religiosas, alguns religiosos trabalham o ano de 1725, mas não há uma certeza sobre a chegada da ordem religiosa dos carmelitas aqui em Roraima neste ano. Talvez eles tenham chegado em 1750, com o objetivo de catequizar os índios, e também haviam outras atividades, como os chamados descimentos, tropas de resgate, resgates e guerras justas. Aqui, esse assunto, professor, exige uma atenção maior aos alunos, exige uma aula especial, porque são muitas informações. Tá bom? Então você vai perceber, por exemplo, descimentos, expedições realizadas por missionários para convencer os índios a viverem nos aldeamentos. Mas o que eram os aldeamentos? Em poucas palavras, eram locais que deveriam servir, digamos assim, de concentração dos povos indígenas para que estivessem ali, digamos, sob o controle, sobre as atividades, sobre os acordos com as ordens religiosas ou então com o controle da coroa portuguesa. Tá bom? Então, foi uma tentativa. Vamos ter as chamadas tropas de resgate. O que é isso? Tropa de resgate. Grupos liderados por religiosos para capturar indígenas para trabalhos, no caso. Além disso, os chamados resgates, compras pelos portugueses de prisioneiros de guerra entre as nações. Entre as nações, no caso, que seriam, por exemplo, no contexto da região amazônica, né, faça uma ponte, por exemplo, com a Guiana Francesa, com o Suriname, né, que foram regiões colonizadas por holandeses, assim como a Guiana, que antes de ser Guiana, a famosa Guiana inglesa ou a Guiana britânica, pertencia aos holandeses. Então, nesse contexto da presença europeia também foi algo marcante na história de Roraima, tá bom? Valorizamos mais a colonização portuguesa, mas nós também tivemos conflitos e interesses aqui por parte de espanhóis, por parte de britânicos, por parte de holandeses, tá bom? As chamadas guerras justas, que eram guerras contra os índios autorizadas pelo governo português que se recusavam às imposições religiosas e acordos no caso. Ou seja, considerando que os indígenas estavam, entre aspas, tutelados pelo Estado, estas chamadas guerras justas, digamos, legitimavam conflitos contra os indígenas. Né? Claro que isso... nós vamos ter isso na teoria, né? Nós vamos ter várias atividades, a escravização indígena também foi algo muito forte na nossa região, o contexto de conflitos, acordos de indígenas com europeus, de indígenas contra indígenas, nós vamos ter vários momentos aqui. Mas para a aula, para os primeiros comandos para os alunos, essa atividade aqui, essa ação, acredito que já seja suficiente para que quando ele estiver já no ensino médio ele possa se aprofundar mais, tá bom? Vamos lá. Aqui é um mapa, no caso, que você vai perceber as missões religiosas e as fortificações na Amazônia colonial, tá bom? Veja com atenção, dê um pause, né, no caso, nesse momento, veja esse mapa com atenção, veja atenção à torre e também as cruzes e onde elas estão localizadas, tá bom? Um exercício rápido de 1 minuto, faça isso, tudo bem? Vamos lá. Então, retornando, vamos perceber então, professores, no caso, que aqui na região de Roraima, né, o estado de Roraima, nós tivemos um processo de colonização de uma ordem religiosa dos chamados carmelitas, tá bom? Nós também tivemos os franciscanos, mercenários em outras regiões, os jesuítas foram os mais fortes, eles são geralmente também os mais lembrados, tá bom? E pela legenda você vai perceber missões religiosas próximas aos rios, que era o processo de colonização, meio de deslocamento, meio de acesso, chegada, saída, enfim, a época, e também o contexto das chamadas drogas do sertão, ou seja, a economia extrativista muito forte, com diversos produtos que nós temos até nos dias de hoje, como por exemplo o guaraná, o açaí, no caso.
Então você vai perceber também as fortes áreas de extração das drogas do sertão próximas a rios, tá bom? E também, no caso, aqui a presença da ordem religiosa dos carmelitas. Passada essa parte, aqui é uma pintura do Marquês de Pombal. Uma curiosidade é que ele nunca esteve na região amazônica, mas ele elaborou planos que até hoje, digamos, têm heranças, como, por exemplo, a construção do Forte São Joaquim aqui em Roraima. Ele foi responsável pela criação do chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão. E aí pergunte para o seu aluno se ele tem algum parente ou se ele nasceu, por exemplo, no estado do Pará ou no Maranhão novamente. Ele faz também, no caso, ele cria uma série de planos para a Amazônia, a criação do Grão-Pará e Maranhão, com a capital em Belém, a criação da capitania de São José do Rio Negro. E por que ela é importante aqui no caso? É muita informação para o seu aluno, tenho certeza, mas aos poucos, se você conseguir ir diluindo, né, algumas dessas informações para ele, ele poderá processar isso com o tempo, né, por meio de repetições, exercícios de fixação, mas os primeiros comandos, no caso, né, valorizando a colonização portuguesa, os objetivos e mostrar que eram regiões próximas a rios, no caso, tá bom? E Roraima fazia parte desta capitania. Vamos chegar à famosa construção do forte, né, a construção do Forte São Joaquim. Então venha comigo, né, no caso. E aí converse com o seu aluno. Por que eu construo um forte? Por que eu tenho que construir uma fortificação? Por que ela é importante? Por que quando eu compro uma casa eu penso nos muros, no portão, na cerca, nas câmeras? Justamente para proteger a sua família, proteger um patrimônio. Então, por exemplo, nós vamos ter um contexto de disputas entre portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses, na região das Guianas por comércio e mão de obra escrava indígena. Em 1752, as datas aqui, vocês não precisam também memorizar, tá? Mas o foco é mostrar que haviam diversos interesses na região, tá bom? Então, você tem autorização para a construção do Forte São Joaquim, e aqui um OBS, uma observação, professores. O Forte São Joaquim, se você for pegar textos antigos, eles vão destacar que ele está localizado bem na foz, bem no final do famoso rio Tacutu, tá bom? A margem esquerda, que é próximo ali do encontro entre os rios Tacutu e Uraricuera, que dos seus encontros, né, quando se encontram, formam o Rio Branco, é o início do Rio Branco, tá bom? Então, você vai ver alguns textos falando margem esquerda do Rio Branco, mas muitos historiadores preferem dizer que ele está localizado à margem esquerda do rio Tacutu, bem na foz. Para você sair pela tangente, você coloca assim, confluência dos rios Tacutu e Uraricuera, tá bom? Vamos ter a construção com o uso da mão de obra indígena, tá bom? Um destaque para isso. E o primeiro comandante foi um alemão, olha aí, olha a curiosidade, chamado Philip Stern, também, que tem nome de rua em Boa Vista, e que você tinha como governador da capitania o Joaquim Valente. Tá? O nome dele é pouco lembrado. Geralmente o que é mais lembrado aqui? A localização do Forte São Joaquim, o primeiro comandante e também o uso da mão de obra indígena e os objetivos. Esses 4 comandos já são suficientes para entendermos a importância da construção do Forte São Joaquim, tá bom? Aqui ao lado uma planta do que deveria ser o forte, é aquela leitura imponente de um forte poderoso, igual uma pessoa quando faz uma foto bonita e coloca na sua rede social, mas quando você vai conhecer pessoalmente você fala, misericórdia, essa é a pessoa, fui enganado, fui trollado, né? Então pergunte aos seus alunos por que você construiria um forte à margem de um rio, como você gostaria de proteger sua casa, por que era o próximo a um rio, no caso. Pergunte se ele já construiu uma fortaleza, pode ser uma atividade com desenhos, né? Estimule a criatividade, como seria essa fortificação, se ele usaria algum escudo, alguma proteção, né? Hoje com as atividades de jogos digitais você tem muitas opções para fazer fortificações, então trabalhe a criatividade, tá bom? Vamos lá. Aqui são, por exemplo, aquarelas que mostram o Forte São Joaquim, tá bom? E aí você vai perceber, por exemplo, também, né, ao lado algumas habitações, porque um forte sozinho ele não se mantém, é claro, né?
os chamados comandantes do forte. Professor, eu vou ter que memorizar todos estes nomes? A resposta é não, mas alguns nomes são importantes, como por exemplo o Philip Stern, que foi o primeiro comandante, o Inácio Lopes de Magalhães, que tem tudo a ver com Boa Vista, né? E nós vamos analisar isso na próxima aula por meio da criação de uma fazenda, que lembra, né, o nome da nossa capital, no caso, o Bento Brasil, Pedro Rodrigues. Então, alguns nomes são importantes, mas como será a primeira vez que esses alunos terão contato com estes nomes, também não faço uma atividade em que vai ter que memorizar, como antigamente tinha, né? Você tem que memorizar o nome completo de Dom Pedro I. Nossa, né? Pra quê? Talvez, né? Nunca usou na vida, mas alguns nomes são importantes, que isso podem ser estimulados ao longo das aulas. Tá bom, professores? Vamos lá. Outra pessoa muito importante no caso, o famoso Manuel da Gama Lobo da Almada. Quem passa pelo centro cívico, né, centro da cidade, no caso, ou quem vai para o interior, para a área rural, vai perceber o quê? Primeiro, na capital, o nome Lobo da Almada e em nome de uma escola, e quem vai para o interior vai perceber o quê? Criações de gado, no caso. Então, gado de corte, gado de leite. E o que nós vamos perceber com isso? Quem introduziu, quem foi o responsável? O Manuel da Gama Lobo da Almada, que ele era um governador, ele esteve aqui na região, aí vamos fazer ponte também com as atividades de geografia. Ele viu nessa região plana, não é 100% plana, mas né, viu que tinha um grande potencial para a criação de gado. O gado também é uma estratégia de colonização, que né, quem tem sítio, quem tem uma pequena propriedade também utiliza para sustento, para ocupação de território, e consequentemente nós vamos ter a criação das chamadas fazendas reais. O que seriam essas fazendas reais? Seriam propriedades também com a intenção de valorizar ou de estimular um processo de colonização aqui em Roraima. Tá bom? E essas fazendas surgem porque os aldeamentos não tiveram sucesso aqui, não tiveram êxito. Consequentemente, essas fazendas são utilizadas como estratégia de colonização. Tá bom? Vamos lá. Aqui no caso é o mapa que estava ali ampliado, que mostra o Forte São Joaquim, o Forte São Joaquim do Rio Branco. Percebam que ele está localizado bem aqui, no caso, na confluência, no encontro dos rios Tacutu e Uraricuera. E um pouquinho mais abaixo, descendo o rio, né, descendo o belo Rio Branco, vamos ter a famosa freguesia de Nossa Senhora do Carmo, onde hoje está localizado o município de Boa Vista. Tá bom? Então, lembrando, quando nós falamos de município, nós estamos englobando tanto a área rural como a área urbana. É diferente eu falar da cidade de Boa Vista. Por exemplo, esse vídeo está sendo feito para professores tanto da rede da área urbana como também da área rural. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos perceber que descendo o Rio Branco, no caso, após a sua origem, após o seu começo, nós vamos chegar à futura freguesia de Nossa Senhora do Carmo, onde hoje é o município de Boa Vista. Aqui é a famosa capitania de São José do Rio Negro, no caso, tá? Então percebam que Roraima fazia parte desta capitania, né? Aqui é uma visão ampliada, certo? E aí também algumas vilas e povoações durante um governo de um senhor chamado Mendonça Furtado, onde você já tem, por exemplo, né, um destaque para o Forte São Joaquim do Rio Branco e também de Nossa Senhora do Carmo. Aqui são pontos, no caso, né, só para valorizar, reforçar o processo dessa criação de aldeamentos, de vilas, de fortificações, sempre próximas a rios, tá, professores? Sempre próximas a rios, no caso. E aí você pode até fazer uma pergunta para os seus alunos. Hoje, como nós vemos o rio? Como um local de transporte? Como um local de lazer? Ou somente nós lembramos do rio somente quando nós estamos no período de seca ou no período de cheias, por exemplo? Ou pergunte também aos seus alunos se eles já viram o Rio Branco, porque considerando o crescimento das áreas urbanas, da área urbana e também o crescimento de muitas áreas rurais aqui no nosso município, muitas crianças, muitos adolescentes ainda não viram o Rio Branco ou não têm o hábito de vê-lo constantemente. Isso é uma curiosidade, no caso. Né? Os aldeamentos em Roraima
né, o que eram esses aldeamentos. Então eles foram criados pelos portugueses com a intenção de incentivar os indígenas a ficarem próximos das populações coloniais. Tivemos aldeamentos em Roraima? A resposta é sim, no caso. O mais famoso de todos é de Nossa Senhora do Carmo, onde hoje está Boa Vista. Nós tivemos alguns outros, como Conceição, Felipe, Santa Bárbara, mas eles não, assim, aí já exigem estudos mais complexos, estudos maiores, tá bom? Mas vamos nos concentrar aqui no aldeamento, né, da Nossa Senhora do Carmo, que não foi fundado pela ordem religiosa dos carmelitas. Alguns textos apontam que os carmelitas fundaram este aldeamento, mas não procede, tá bom, professores? Vamos lá, avancem comigo. Aqui, por exemplo, um prospecto, né, um imaginário, né, assim, a pessoa visualiza, obviamente, e cria um prospecto, né, da povoação de Nossa Senhora do Carmo. Perceba que está próximo ao Rio Branco, no caso. Então, você pode até convencer os seus alunos a verem uma imagem, esse prospecto, por exemplo, e também ver uma imagem atual, né, de uma foto feita, né, de uma pessoa que esteja passeando pelo Rio Branco e com uma foto de frente para Boa Vista para mostrar como está a cidade hoje, por exemplo, né? E aí nós vamos ter o quê? Também os conflitos entre portugueses e indígenas, ou seja, o caso mais lembrado, digamos assim, e também que exige muitos estudos, é a revolta da Praia do Sangue, tá bom? Por que ele exige muitos estudos? Porque nós temos uma leitura sobre a revolta, no entanto, nós já temos novos estudos por parte de professores mostrando o que poderia ter de fato acontecido nesse conflito. Pode ter mostrado, no caso, o que de fato aconteceu neste conflito, onde, por exemplo, nós vamos ter o líder Macuxi, né, que foi levado para o Forte São Joaquim, fugiu, matando um soldado, e ao voltar à aldeia, no caso, matou o chefe da segurança, e à época o governador Lobo da Almada, aquele que foi responsável por introduzir o gado em Roraima, enviou reforços para proteger a fortificação, no caso. O que nós vamos ter aqui no contexto da revolta da Praia do Sangue? Também conflitos envolvendo indígenas e portugueses. Também, quando fala sangue, esse sangue derramado, por exemplo, teria sido dos portugueses, né, contra os indígenas. Então, no caso, nesse período, né, mas o foco principal aqui é mostrar o quê? Que essa revolta representou justamente o fracasso dos chamados aldeamentos em Roraima. E nós vamos ter justamente o incentivo à criação das famosas fazendas reais. Tudo bem, professores? Vamos lá, avancem comigo. Para finalizar, nós vamos ter aqui a localização aproximada dos povos indígenas na região da Bacia do Rio Branco, né, o famoso Vale do Rio Branco, mapa elaborado esse a partir dos trabalhos do Alexandre Rodrigues Ferreira, um grande viajante, e também do Manuel da Gama Lobo da Almada. Então vejam alguns nomes e perguntem aos seus alunos, por exemplo, se eles conhecem algumas etnias, se algumas dessas etnias, por exemplo, atualmente não são nomes de bairros, nome de um bairro, por exemplo, em Boa Vista, os rios também, ou etnias indígenas que existem até os dias de hoje e que contribuem para a formação social, a formação histórica, cultural do nosso estado e também do município de Boa Vista, seja na cidade, seja no campo. Tudo bem? Faça esse exercício com seus alunos. Tudo bem, professores? E aí, nós encerramos esta primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido e que possam trabalhar com alegria em sala de aula com os seus alunos, valorizando cada vez mais a história do nosso município e lembrando daqueles comandos iniciais, mostrando aos alunos que eles são agentes ativos da história, que todos são importantes, que o que nós fazemos no nosso dia a dia interfere sim na história da nossa cidade, do nosso campo, e que com isso nós tenhamos cada vez mais agentes ativos da história. Tudo bem, professores? Muito obrigado por este momento, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.